A paz, Senhor, amados e amados do Senhor Jesus. Estou mais uma vez aqui para gravar mais um vídeo para aqueles que creem, para aqueles que verdadeiramente creem na palavra de Cristo Jesus, amém? Na doutrina de Cristo Jesus. Ontem, no vídeo que eu postei anterior a este, tive muitas críticas, mas eu não me importo com as críticas não, amado. Quiserem me amaldiçoar, me amaldiçoem. Se quiserem fazer o que quiserem contra a minha vida, eu estou tranquila. Sabe por que eu estou tranquila, amados? Porque eu estou em Cristo Jesus. Eu estou naquele que disse para mim: sei santo como eu sou santo. Então, eu estou com Ele e dirigida pelo Espírito Santo. E aquilo que os meus olhos, meus ouvidos escutam daquele lá de cima, ninguém aqui na terra, homem nenhum, vai me fazer voltar atrás. Porque quem tem a justiça é Ele. É Ele quem tem a justiça. Então eu não vou temer. Não vou temer o homem. De forma nenhuma. Amém, amados? Mas como eu tive muita crítica, eu vou entrar hoje, eu vou ler Malaquias para você. Para você que crê na palavra de Cristo Jesus. Para você que crê que Jesus morreu naquela cruz, ele se tornou maldito para tirar a minha maldição e a sua maldição. Então não tema o homem, não tema o inimigo, porque eles não têm poder nenhum para te colocar em maldição. Vou ler aqui, ó, em Malaquias. Nós vamos ler Malaquias inteiro hoje. Eu vou fazer um esforcinho de ler mais rápido e falar as partes mais importantes para que o vídeo não se estenda muito. Amém, amados? Então vamos lá em Malaquias, começar do versículo 1. Amor do Senhor por Jacó. A minha Bíblia, amados, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É uma Bíblia sagrada, ó. E ela é Ferreira de Almeida. Amém? Ela é traduzida, tá? Não sei se os irmãos vão ver aqui, ó. Olha lá, ó. Porque dizem que não é a Bíblia normal que eu estou lendo. Ela tá aqui, ó. Pra vocês verem, ó. É esta Bíblia que eu estou lendo. Amém? Então é nessa Bíblia que eu vou ler Malaquias para vocês. Aquilo que os líderes religiosos não pregam. Vamos lá no capítulo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor. Que Senhor? Por Deus. Contra quem? Contra Israel. Eu e você somos povos gentil. Somos gentílicos. Irmã Ana não tem teologia não, amados. Irmã Ana não fez teologia não. O que eu estou falando para vocês é do Espírito Santo de Deus. É do Espírito Santo de Deus. E ninguém colocou na minha mente não. Diante de Deus é que eu estou falando com você. Amém? Ó, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Por intermédio de quem, amados? De Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Amém? Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos,
eles edificarão, mas eu destruirei. Vocês que pregam Malaquias até hoje, o Senhor está mandando falar para vocês hoje que Ele vai destruir. E Ele já começou a destruir. Ele já começou a destruir a sua monarquia hoje. Há tempos Ele já vem falando. Mas Ele está destronando hoje a sua monarquia. Pode continuar com ela. Pode continuar com ela. Que você verá no final, naquele dia. Destruirei. Edom será chamada terra de perversidade. É povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O Senhor vai estar irado, meu querido, minha querida irmã, aqui, com esse povo que coloca na tua e nas minhas costas Malaquias. Os vossos olhos o verão e vos direi, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Os irmãos entenderam? Que grande é o Senhor também fora dos limites de Israel? O Senhor reprova. Olha aqui, quando eu falo que o Senhor reprova os sacerdotes, muitos dizem para mim, não, irmã, mas não é desse jeito. Aqui está, ó. O Senhor reprova o sacerdote. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor do exército, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vos dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Os sacerdotes ainda perguntam aqui, em que desprezamos nós o teu nome? Indagam a Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Você acha que o dízimo que está entrando aí em cima do teu altar, daquele irmãozinho que está com medo, que está colocando o dízimo dele lá com medo, o Senhor não está irado com você? Está profanando o altar dele. Profanando o altar do Senhor. E além disso, não era com dinheiro. Aqui não tinha dinheiro. Não existia moeda. Nem aqui o Senhor manda vender e levar. O dinheiro para comprar lá. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, e ela é desprezível até hoje. Aonde ao altar, onde ceiamos, é lugar desprezível, enquanto estiverem pregando Malaquias. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando você recebe uma oferta lá no seu altar, que o irmãozinho deixou com medo de ser amaldiçoado, deixou de comprar. Eu vi um testemunho de uma moça que deixou de comprar o remédio para a mãe, porque ela ouviu falar na igreja que o que se separa para Deus é sagrado, não pode tocar. Ela não quis tocar para comprar o remédio para a mãe e a mãe morreu. Eu já ouvi esse testemunho. Quão bom ela tivesse comprado o remédio e salvado a vida da mãe dela, do que... Você acha que o Senhor se agradou disso? Você acha que o Senhor se agrada daquele irmãozinho que às vezes deixa faltar algo dentro da sua casa, porque o dízimo não pode faltar na igreja? Mentiroso! Mentiroso! Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? É assim que vai a oferta, o dízimo, lá para cima do altar.
O dízimo. A oferta não, porque a oferta... Não estou falando aqui da oferta, estou falando do dízimo, que vai para cima do altar. Imundo é animal cego, é imundo. Mas para você não, né, pastor? Para você não, líder da igreja, para você ele não é imundo. De jeito nenhum ele não é imundo. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso o mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? Te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Vai lá em Deuteronômio 15, 21, que vocês vão entender melhor. Agora, pois, suplicais o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas por tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações. Olha como Deus já sabia que existia nações. Olha como Deus separava nações. Preste bem atenção, amados, aqui onde está. Entre nações. Ó, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande as nações. O meu nome, o nome de Deus já era grande entre as nações. Preste atenção no que a irmã Ana vai levar sobre as nações. Amém? Em meu nome, em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações novamente, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vos ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta? Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito, presta atenção agora, pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vem nações novamente. Preste bem atenção que a irmã Ana está falando sobre nações. Amém? O castigo do sacerdote. Agora, ó sacerdote, para vós outro é este mandamento. Se não ouvirdes, se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós, preste atenção, a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento, merda mesmo o Senhor está falando aqui, ao vosso rosto, excremento de vosso sacrifício, e para junto deste sereis levado. Agora preste atenção nesse versículo, no 4, no capítulo 2 do versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com quem, amados? Com Levi, com a tribo de Levi, aqui Deus está falando. Diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele
foi de vida e de paz. Ambas lhe dei para que me temesse, com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muito. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Procura a instrução, homens. Homens de Deus, mulheres de Deus. Porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. E muitos hoje estão tropeçando por causa de vocês. Violastes a aliança de Levi. Aliança de Levi. De Levi. Porque naquela época tinha 12 tribos. 11 plantava. 11, era aquele que plantava, que semeava, que tinha o direito de dar, que criava gado, que criava ovelha, que tinha direito de sustentar a tribo de Levi. Diz o Senhor dos Exércitos: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostraste parciais no que aplicaste a lei. Advertência contra a infidelidade conjugal. Eu vou só apenas ler, porque aqui não... Só no 14 que nós vamos ler, eu vou ler. Eu falei que eu ia ler inteiro, nós vamos ler inteiro. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Aqui eles estão falando do passado deles. Do passado deles. Judá, ó, agora aqui nós vamos falar da tribo de Judá. De onde, leu Mateus primeiro lá, de onde Jesus veio. E nem era da tribo de Judá, porque a tribo de Judá era José. Era José. Judá tem sido desleal e abominável, tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com adoradora de deuses estranhos. Ele profanou porque ele casou com adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem o aceita com prazer da vossa mão. Deus está irado com essas ofertas. Olha, vamos aqui no 14. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a tua mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente ele buscava a descendência que prometera? Portanto, cuidai vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmo e não sejais infiéis. Amém? Vamos lá naquele que é bem aclamado e bem falado. É aquele que todo que diz homem de Deus leva no coração. Como espada. Como espada. Verdade, missionária Ana, você não está sendo grosseira e malvada? Não, é isso mesmo. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo fala no meu ouvido.
como espada. Há muitos líderes que levam isso aqui como espada. E Malaquias 3 é a espada deles. Não é aqui na Bíblia, não. A Bíblia deles só serve para aqui, ó. Para espada. A espada deles é só aqui em Malaquias 3. A vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Pelo seu anjo. Pelo seu anjo. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizei, em que o enfadamos? Em quem você está enfadando o Senhor hoje? Nos dízimo, pastor. Nos dízimo, pastora. Nos dízimo, líder de igreja. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa para o bom, aos olhos do Senhor. É desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Aonde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança. Aqui Deus está falando, sabe quem é o anjo da aliança? É Jesus. O anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O anjo da aliança. Aqui, ó, o profeta já estava declarando que ele viria. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potasa dos lavandeiros. Apocalipse 6:17, vai lá, Apocalipse 6. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós, outros, para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. E oprime a viúva e o órfão. E torce o direito do estrangeiro. O estrangeiro quem é aqui, amado? É eu e você. Somos eu e você, os gentios. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Só isso aqui basta. Chegar-me-eis a vós outro para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprime a viúva e o órfão, e torce o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é para você, pastor e pastora, para você, líder de igreja, você que se diz dono de igreja. Isso é para você, não é para suas ovelhas não, é para você. O roubo tocando aos dízimos e às ofertas. Porque eu e o Senhor não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais. Deus devia ter consumido eles, mas não consumiu. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições, agora
Preste bem atenção, amada. Quantas vezes eu falei lá atrás em nações? Preste bem atenção. Quantas vezes eu falei lá atrás em nações? Que Deus falou em nações. Nações. Nações, no plural. No plural. Entenda uma coisa. Eu falei lá atrás, Deus falou em nações no plural. Agora vocês prestem atenção aqui aonde Deus fala dos que são amaldiçoados. Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Que nação é essa, irmã Ana? A nação de Israel. A nação de Israel. Aqui ele deveria, se servisse para mim, para você, não seria no singular, seria no plural. As nações. Aí sim eu ia aceitar, como todo mundo fala, que seria para todas as nações. Porque aqui Deus já falava das nações. Existiam as nações. Por que aqui ele não falou as nações? Ele falou aqui no plural. Ele não falou no plural. Ele falou a nação. A não ser que fabricaram uma Bíblia agora, diferente, que está escrito lá nações. Porque na minha aqui, que é mais antiga, e que é uma das mais aceitas aqui no Brasil, que é a João Ferreira de Almeida, que está aqui na minha Bíblia, ela diz, a nação, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda de Israel, todos aqueles que tratavam da tribo de Levi. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. As bênçãos sem medida que o Senhor fala aqui é os frutos que aquele que criava rebanho ia ter multiplicado os seus rebanhos, aquele que plantava ia ter uma multiplicação, se levasse direitinho, se fizesse direitinho, levasse o melhor para a casa do Senhor, aquele que não fosse doente, fosse um animal perfeito, o melhor da lavoura, da colheita. Amém? Isso aqui. Então preste bem atenção, que é a nação, não é para mim e para vocês, não. Aqui ele fala da nação de Israel, porque senão ele falava nações, entenda, nações. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Então hoje, quando o pastor fala que nós estamos roubando e nos chama de ladrão, quem está pecando é ele, não é você que não está levando o seu dízimo, não. Porque ele está amaldiçoando. Quando ele fala do destruidor, do cortador, do migrador, diz que é diabo, é mentira. Porque isso era um inseto que comia as lavouras, que comia o plantio do povo. Mentira que não é diabo. Não existe diabo. Não existe diabo. Existe sim, é como se fosse esse gafanhoto que há poucos dias consumiram as coisas na Argentina, um pouco aí no Brasil, eu não sei aonde eles foram parar. É disso que Deus estava falando aqui. É disso que Deus estava falando. A diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos,
Também os que cometem impiedade prosperam sim. Eles tentam o Senhor e escapa. Aqui também está falando com vocês. Com vocês que recebem os dízimos. Aqui, ó. Muitos recebem o dízimo e se prosperam e não tá nem aí pro necessitado, pro órfão, pra viúva, pra pessoa que tá necessitada. É isso que acontece hoje. É minoria das igrejas que tem cuidado realmente das suas ovelhas. É minoria. 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 Por isso que quando o Senhor fala que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, está aqui, ó. Está aqui. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então você que recolhe dízimos indignamente, você é o perverso. O sol da justiça e o seu precursor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia em que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Naquele dia que o Senhor virá, ele vai falar, você vai fazer tudo que o Senhor mandou que você fizesse, você fez. Mas naquele momento ele vai falar, afasta-se de mim, porque eu não te conheço, por causa da maldição de Malaquias, que você tem amaldiçoado. Você tem jogado praga quando você diz que o destruidor e o migrador e o cortador vai entrar na vida daquele que não dá o dízimo. Mentira, mentiroso, mentiroso. Não deixar nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que os temeis, meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto na estrebaria. Aqui está falando de Jesus. Esse é Jesus. É aquele que vai ser juiz, é aquele que vai ser meu e seu advogado. Amém? Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel saber os estatutos e juízos. Aqui ele está falando novamente para todo Israel. Você é de Israel? Você pertence ao povo de Israel? Eu não pertenço. Eis que vos enviarei profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem tem o direito de dar maldição é o Senhor. Quem tem o direito de destruir é o Senhor. Não é você que pode falar que você vai, que se não der o maldito dízimo de Malaquias, maldito dízimo de Malaquias, maldito, eu falo sem medo nenhum de estar errando. Eu falo debaixo da graça de Deus, sobre a ordem dele, que maldito é aquele que prega Malaquias e faz coação com as suas ovelhas para levar o dízimo. Pode procurar um outro jeito, um outro modo de recolher oferta. Eu levo para a igreja sim. Eu dou sim a minha oferta. Nunca eu dou dízimo, não. Não. Eu nunca aceitei. Desde que eu me converti, o Senhor nunca deixou entrar no meu coração. Eu sempre ficava irritada quando eu ouvia um pastor ler Malaquias e falar que a gente estava roubando a Deus. Eu tinha vontade de gritar dentro da igreja que eu não estava roubando a Deus. Eu tinha vontade de gritar dentro da igreja. Eu não gritava porque eu respeitava a casa de Deus. Respeitava a casa de Deus, mas eu sempre tive essa vontade de gritar aqui. Eu tinha esse grito preso aqui na garganta. Maldição, maldito. E voltar todas essas palavras para aquele que coloca nas suas costas a maldição. Maldito vai ser assim, naquele dia.
Você pode fazer tudo, não ter pecado e perfeito, achando que está santificado. Mas se vocês levar adiante Malaquias, pregando o dízimo dessa forma, chamando a sua igreja, as suas ovelhas de ladrona, colocando elas que o destruidor, o migrador, o cortador vai entrar na vida delas, isso vai ser maldito, é para vocês naquele dia. É para você naquele dia. Preste bem atenção no que a missionária Ana está falando no dia de hoje. Olha, uma coisa eu falo diante de Deus. Se o Senhor me recolher agora, nesse momento, eu creio que eu irei santificada para a presença do Senhor. Porque nos últimos dias eu tenho falado com meu Deus. Eu tenho sentido a presença dele. Ele tem falado comigo. Então, ele diz, Jesus diz, eu sou santo, seja santo como eu sou santo. Porque naquela cruz do Calvário, ele levou toda a maldição. Toda a maldição. Por que que você ainda tem que colocar essa maldição nos ombros das suas ovelhas? Por que tem que colocar ainda essa maldição no ombro das suas ovelhas? E ainda fazer com que elas fiquem com medo. Dizendo que o cortador, que o migrador, que o destruidor vai entrar na vida delas, elas não vão conseguir nada. Aonde essa mentira do diabo entrou nas vossas mentes? Aonde a mentira do diabo de vocês deixaram entrar na vossa mente? Você pode estar fazendo tudo correto na tua igreja. Mas se você estiver fazendo isso, você está errando. Você será bode naquele dia. No dia em que o Senhor for escolher